Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Prosperidade, nosso bate-papo de segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã, falando de maneira leve, fluida, sobre temas relacionados à nossa prosperidade real, legítima e duradoura. E hoje eu gostaria de comentar algo com vocês que eu acho que eu nunca falei assim de maneira aberta, mas eu acho que é muito bacana a gente conversar sobre isso. Porque era uma experiência que eu tive, uma observação que eu fiz ao longo da minha vida, da minha carreira, e muitas vezes isso pode ser mal interpretado, mas vou aproveitar aqui, já que esse é um bate-papo leve, para a gente compartilhar isso. Durante a minha vida, eu vi pessoas que se colocavam diante de problemas, de desafios, de situações complexas, de duas formas diferentes. E essas duas formas muitas vezes determinavam qual que era a consequência, a sequência daquilo que ia acontecer com a pessoa, seja no campo profissional, pessoal, relacionamentos. E é interessante isso porque durante muito tempo eu observei esse tema. E a questão ela pode parecer simples, mas ela tem raízes mais profundas. A verdade é que todos nós enfrentamos desafios e problemas, seja pessoalmente, seja no contexto profissional, social, afetivo. A gente sempre enfrenta desafios, enfrenta problemas, e isso é absolutamente natural. A vida, ela tem como um dos seus componentes problemas e desafios. E é bom que seja assim. Porque se não fosse assim, nós ficaríamos meio que paralisados, meio que sem crescimento, porque muitas vezes são os desafios, são os problemas, são os embates que nos levam a enfrentar de maneira mais coerente aquilo que a vida está nos pedindo e desenvolver habilidades, capacidades. Agora, eu percebi que existem pessoas que normalmente adotavam uma ou outra posição diante dos problemas e desafios. E isso não é assim todas as vezes, né, de maneira consistente, mas algumas tinham predileção por um lado, predileção por outro. E o primeiro lado, a primeira perspectiva é das pessoas que se colocavam do lado do problema. E existiam outras pessoas que se colocavam do lado da solução. E essas duas posições, elas têm raízes profundas, elas estão relacionadas a crenças, a valores, a hábitos que nós criamos, só que elas produzem resultados completamente diferentes. Quando a pessoa se coloca do lado do problema, normalmente ela se especializa no problema. E às vezes, sem perceber, a pessoa vai criando uma posição que é até inconsciente de se tornar o que eu chamo do especialista em crítica, do especialista em dificuldade, do especialista em problema. É aquela pessoa que entra numa sala e a sala tem um monte de coisa que está organizada, está bonita, mas tem alguns problemas ali. E o que ela nota é o problema. O que ela nota é a dificuldade. O que ela nota é o que está errado. O que ela nota é o que não foi feito da maneira adequada. E é interessante porque isso se torna um hábito. Alguém aqui conhece pessoas assim? Vocês já ouviram pessoas que se portam dessa forma? Que sempre tem uma crítica, que sempre tem uma fala assim: nossa, mas como é que pode ser desse jeito? Ah, não, mas isso aqui não devia estar assim. Olha, que dificuldade. E a pessoa se coloca do lado do problema. E muitas vezes o que eu percebi é que essa postura ela traduz também um pouco de insegurança, principalmente quando a gente está em ambientes profissionais. E aí eu posso falar mais de ambiente profissional, porque é ambientes que eu conheço mais. Eu percebi algumas pessoas que tinham uma postura que era curiosa. A gente chegava numa reunião, e aí naquela reunião sempre tinha alguém que tinha uma sugestão sobre o que deveria ser melhorado ou feito no departamento da outra pessoa, daquilo que a outra pessoa deveria fazer.
E essa postura me chamava a atenção, né? Assim, por que a pessoa faz isso, né? Por que ela foca naquilo que é responsabilidade do outro, que às vezes até está certo, mas às vezes a área dela, ela está precisando de organização. A área dela está precisando melhorar, a atividade dela está precisando se aperfeiçoar. E por que ela se coloca nessa posição de contemplar, de avaliar a posição do outro, né? E aí eu me lembrei que na Bíblia, no Novo Testamento, tem uma frase de Jesus que endereça esse ponto, que endereça essa situação. Jesus diz assim: por que é que você vê o cisco no olho do próximo, mas não vê a trave no próprio olho? E eu confesso que essa frase, ela só, para mim, caiu a ficha quando eu comecei a perceber isso. Comecei a perceber o quanto a gente encontra realmente esse tipo de postura. Porque, pelo menos para mim, tá, é uma crença pessoal, eu acho que quando a gente fala desses ensinos que a gente tem na Bíblia, sobretudo as falas de Jesus, não se aplicam só ao campo religioso, se aplicam a todas as situações da nossa vida, inclusive no campo da prosperidade, no campo do crescimento, do desenvolvimento. E essa fala é uma fala que só me caiu a ficha mesmo quando eu percebi isso, sabe? Pessoas que veem o cisco no olho do outro, mas não veem a trave no próprio olho. E é bem esse ponto. É a característica da pessoa que se coloca do lado do problema e não da solução. Gente, solução é simples? Não, não é simples. É tranquilo? Não. Tem problemas que não se resolvem. Mas se a gente não adotar uma postura diferente, ao invés da gente conseguir resolver os problemas, nós vamos aumentá-los. Então, voltando ao ponto, né? Muitas vezes a pessoa fica do lado do problema por insegurança. Porque, infelizmente, e eu sei que às vezes não é consciente, não é intencional, a pessoa não faz por maldade. Mas o que acontece é que se ela tem dificuldades no campo dela, se ela tem problemas para resolver, se ela tem desafios para enfrentar, algumas vezes o nosso cérebro começa a perceber uma diferença entre a situação que nós estamos e a situação que a gente julga que as outras pessoas estão. E olha que eu falei com muito cuidado aqui, tá? Que a gente julga. Porque às vezes a gente pode olhar para uma pessoa e achar que ela está muito bem e ela está muito mal, né? Às vezes ela tem um problema de saúde que a gente não está vendo, às vezes ela tem um problema de relacionamento que a gente não está enxergando, às vezes ela tem uma conduta que mais tarde vai se traduzir em problemas. A gente não consegue avaliar muito bem isso. A gente julga que o outro está melhor e que a gente está pior. E aí tem uma estratégia que é assim: para resolver isso, ou a gente melhora, ou a gente piora o outro. Né? Como diz aquele ditado, existem duas maneiras de você ter o prédio mais alto da cidade. Uma delas é construir o prédio mais alto da cidade. A outra é destruir todos os outros prédios da cidade. E aí o seu vai ficar sendo mais alto, não importa a altura que ele tem. E eu falo isso brincando porque isso não é consciente. Nem sempre a pessoa ela tem consciência disso. Ela adota isso e muitas vezes ela, até por razões, entre aspas, né, morais, ela acredita que esse é um trabalho dela, que é ser o profeta do apocalipse. Aquela pessoa que vai dizer que o mundo está acabando, que a economia está ruim, que as pessoas são injustas. E ela olha para isso como se fosse papel dela ficar denunciando as coisas. Não que a denúncia lá não seja importante, mas ela precisa partir de uma perspectiva diferente. Por outro lado, existem pessoas que veem o problema, que enxergam o problema, que encaram o problema. Percebe-se? Não é ingenuidade. Veem tanto quanto as primeiras. Só que a postura delas é: o que eu posso fazer para melhorar? E normalmente essas pessoas enxergam os problemas e os desafios primeiramente em relação a elas mesmas, em relação ao que elas precisam fazer, o que elas precisam mudar, o que elas precisam transformar. E por que isso? Porque a nossa primeira responsabilidade é conosco.
Não adianta a gente resolver os problemas do mundo se a gente não tiver resolvido os nossos. Não adianta a gente apontar para tudo aquilo que tem que ser corrigido no mundo se a gente não empregar algum esforço, alguma energia, algum tempo na correção daquilo que nos diz respeito. E isso é muito importante quando a gente olha para o campo da prosperidade. Aí eu vou puxar a sardinha aqui para o lado das finanças. Muitas pessoas que passam por dificuldades financeiras acabam criando esse mecanismo e essa estratégia é muito ruim para elas mesmas. Porque às vezes a pessoa pensa assim: não, eu estou passando por problema financeiro, mas é porque a economia, porque o meu chefe, porque a empresa, porque isso, porque aquilo. E ok, eventualmente isso pode até estar existindo, mas não vai resolver o problema. A pergunta fundamental é: o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para resolver essa situação? O que, que eu tenho condições de realizar? Às vezes não é muito que a gente vai perceber, mas uma pequena coisinha, numa mudança de hábito, numa mudança de postura, numa mudança de mentalidade, acaba gerando o que eu chamo de fortalecimento da sua capacidade de mudar. Mudar não só você, mas mudar o ambiente, a situação à sua volta. Esse fortalecimento da capacidade de mudar, ele só surge quando nós deixamos de olhar os problemas externos como causa única e exclusiva da situação e a gente começa a olhar para a gente e perguntar assim: o que é que eu posso fazer? E eu falo muito com as pessoas que estão endividadas. E é interessante porque ao longo do tempo, quando a dívida machuca muito, né? A dívida deixa a pessoa, o custo emocional da dívida, o custo de relacionamento, até o custo de saúde é muito mais alto às vezes do que o custo financeiro. E às vezes quando a pessoa passa longos períodos enfrentando situações de dívida, ela está muito machucada e ela perde a capacidade de enxergar que ela não é as dívidas delas, ela não é as próprias dívidas. Ela é a pessoa que vai resolver o problema das dívidas, que vai resolver a situação. Da mesma forma, quem está precisando economizar é a mesma coisa. Você é a pessoa que vai resolver os problemas. Você é a pessoa que vai encarar os desafios e vai superá-los, aprender com eles. É fácil? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se existe um desafio e a gente fortalece essa postura, isso significa que cada vez mais a gente vai ser capaz de resolver os problemas. E isso se espalha por todas as áreas da nossa vida. Quando a gente adota essa postura diferente de estar do lado da solução, ao invés do lado do problema, é como se a gente desanuviasse completamente aquilo que está ocultando e ofuscando a nossa visão sobre o que nós podemos ser, ter e fazer. Tem um filme que eu gosto muito, e assim, não é um filme que a crítica gostou, mas eu particularmente eu gostei. O nome do filme chama Tomorrowland. E é um filme da Disney, com o George Clooney, e tem ali uma menina que ela tá numa escola e o professor dela começa a falar dos problemas do mundo. Os problemas do meio ambiente, os problemas da política, o problema da desigualdade social. E ela levanta a mão e pergunta assim: professor, eu já entendi o problema. Eu queria saber o que, que dá para fazer para resolver. O que, que eu posso fazer para resolver? O professor fica com a cara de que não entendeu. Porque ele representa esse estereótipo, né? Lógico que é um estereótipo, é um filme, é um personagem fictício, de alguém que se especializou em falar dos problemas, em apontar os problemas, mas não saiu para o outro lado da posição de resolver o problema. E eu sei que muitas vezes existem problemas que não vão ser solucionados por uma única pessoa. Mas se cada um fizer o seu papel, eu tenho certeza que o mundo vai ser um lugar melhor. Então, sempre que a gente estiver pensando de
como agir diante de um desafio, como agir diante de um problema, como agir diante de uma situação, vamos lembrar disso. Olha, de que lado que eu estou? Você pergunta, de que lado que eu estou? Eu estou do lado do problema ou eu estou do lado da solução? Mas com o seguinte cuidado, né? Quando a gente acha que a solução vai vir pelo que o outro fizer, não é bem aquilo que a pessoa está buscando, né? Olha, a Maura está nos acompanhando aqui lá do Catar. A Maura está sempre com a gente, é aluna do Método Prosperidade Real. Seja bem-vinda, viu, Maura? Tem muitas pessoas que estão aqui. Outro dia eu vi uma pessoa que estava nos acompanhando da Austrália, um fuso horário completamente diferente. Muito bacana a gente perceber que tem várias pessoas que estão sintonizados conosco nessa busca de uma prosperidade real, legítima, duradoura. Então, pessoal, para o nosso café hoje eu queria deixar esse ponto, sabe? Para a gente pensar, eu estou do lado do quê? Eu estou me comportando como alguém que está do lado do problema ou que estou do lado da solução? E a solução não é apontar o que o outro precisa fazer, é o que eu preciso fazer. E muitas vezes, até com relação à parte profissional, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam bastante insatisfeitas com a situação profissional, com o ambiente, seja lá o que for. E aí viam, me perguntavam, Saulo, estou muito satisfeito, insatisfeita. E a minha recomendação era sempre a mesma. Cada vez mais eu me convenço de que ela está certa. Diz o seguinte, olha, melhore você, mude você, se aperfeiçoe. Ah, Saulo, mas será que vai adiantar? Eu falei, pode até não adiantar dentro dessa empresa, mas vai adiantar em outra. Se você for uma pessoa melhor, se você for uma pessoa mais hábil, se você for uma pessoa que agregue mais valor para o mercado, que agregue mais valor para as pessoas, vai chegar uma hora que uma oportunidade vai surgir. Agora, se a gente se colocar do lado do problema, vai chegar uma hora que o problema vai ficar maior, porque a gente não agiu no sentido de solucioná-lo. Faz sentido, pessoal? Isso que a gente está comentando? Conseguiram ver algum sentido nisso? Dessa postura que as pessoas às vezes têm de ficar do lado do problema ou do lado da solução? É muito importante a gente ter essa perspectiva. E isso é um treinamento, tá? A gente deve policiar a nossa mente em relação a isso. Porque é mais fácil a gente ficar do lado do problema. É mais fácil. Embora não seja mais próspero. Não vai levar a gente para um próximo nível. Mas é mais fácil. Então a gente deve se colocar em guarda, policiando a nossa mente. Ah, vi um problema? Vi. O que é que eu posso fazer para solucionar? O que é que eu posso fazer para resolver? E é interessante que, às vezes, quando a gente faz essa pergunta, sabe qual que é a resposta que vai vir? Assim, não tem nada que você possa fazer para solucionar, porque às vezes é um problema do outro país, é um problema. Aí você para, faz uma oração, pede a bênção para que Deus, o universo, chame do que quiser, abençoe aquelas pessoas que estão naquele contexto e vai trabalhar com aquilo que você precisa fazer. Então, essa postura é uma postura que precisa ser exercitada. Ela não é uma coisa que ocorre naturalmente. Natural é a gente ficar do lado do problema. Mais fácil, a gente cai fácil. Agora, para ir para o lado da solução, é preciso intenção, é preciso disposição, é preciso disciplina. Mas eu tenho certeza de uma coisa: vale a pena. Vale a pena. Porque as pessoas que eu vi crescerem profissionalmente, as pessoas que eu vi construir relacionamentos que fossem significativos, as pessoas que adquiriram conhecimento, elas estavam, na maioria dos casos, do lado da solução. O que é que eu posso fazer para contribuir, para solucionar, para resolver? E focar nisso. Aí a gente consegue, de fato, avançar de uma maneira muito mais intensa
em relação aos nossos objetivos, ao que a gente quer ser na vida, o que a gente quer ter na vida, o que a gente quer fazer. Então, esse foi o tema do nosso café hoje com prosperidade. E eu queria deixar aqui a frase do dia, né? Para a gente se lembrar, lembrando que essa frase sempre é colocada lá no Instagram, para depois a pessoa poder ler, se lembrar, compartilhar. E a frase é: existem pessoas que se colocam do lado do problema, outras do lado da solução. Qual a sua posição? Responde para mim. Qual a sua posição? Como é que você se coloca? Diante de todos os desafios, dificuldades, qual é a sua posição? Ó, o Bruno está dizendo, ó, estou tentando melhorar. Excelente, Bruno. Tentar melhorar já é se colocar do lado da solução. Parabéns, parabéns. Pessoal, uma excelente quarta-feira a todos. Que seja uma quarta-feira com muita energia, com muita disposição. Se você está ouvindo essa gravação depois, aproveite o tempo e construa a sua vida nas bases de uma prosperidade real, legítima e duradoura. E hoje se colocando do lado da solução e não dos problemas. Deus te colocou no mundo para ser a solução de alguma coisa, não para fazer parte dos problemas. Um abraço, pessoal, e até sexta-feira.